is the flow. Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o Rossandro Klinger, cara. Muito obrigado por vir aí. A alegria é minha, cara. Quem não quer estar aqui, diga aí. Mas a parte boa é que eu já senti que a gente vai conversar, vai ter vai fazer um bom episódio hoje, porque a verdade é que tu chegou cedão e a gente já tá trocando ideia há um tempão. Era pra ter gravado antes, não era, cara? Eu acho que não, porque todas as coisas que a gente não queria que fosse para as câmeras, a gente já conversou, pronto, né? Então agora a gente pode falar só das coisas que, sei lá, são engrandecedoras de uma forma geral. Sim. Ou não, também, se a gente não quiser. Deixa fluir. Mas, você quiser participar do programa aí, quiser mandar uma mensagem pra gente, o Jean vai pegar aí as 5 melhores do Live Pix, né, Jean? Do Live Pix, e aí eu vou ler hoje as mensagens, vai mandar pra mim e eu vou ler, tá bom? Se quiser, fica à vontade, tá aí o QR Code, o link aqui na descrição, e eu queria também agradecer a galera do G4, que é quem tá patrocinando o episódio de hoje, de quem eu falarei já já. Rossandro, um pouquinho antes da gente começar, eu tava falando do tempo que você tava no consultório, e que tu atendia muita gente de muitas vivências, muitas jornadas diferentes, e iam trocar uma ideia contigo sobre a vida deles. Sim, né? sim. É bem parecido com o que acontece comigo aqui. Uhum. Né? Eu também troco ideia com muita gente de várias vivências e tal. E uma das coisas mais legais da vida, pra mim, outro dia eu tava conversando com um cara e ele falou: nossa, tu realmente é interessado, né? Que eu gosto de entender o ângulo das pessoas sobre a vida. Tipo, por que tu faz o que tu faz, né? O que te trouxe até aqui, sabe? Quais foram as escolhas que doeram? O que tu tava sentindo quando deu certo ou quando deu errado? Eu gosto dessas conversas. E aí eu vou e converso com um monte de gente, não precisa estar aqui no programa não. Sim. Né? Mas, cara, e tu? Qual é a coisa mais fascinante que tem? Tendo tido acesso a muita gente diferente, qual que é a coisa mais fascinante no ser humano, na tua opinião? Ou na vida? Né? Rapaz, primeiro um prazer estar aqui, tá, Igor? Muito grande. Admiro muito o seu trabalho. Obrigado, eu acho que cara. essa coisa de você justamente... A gente percebe que você está interessado, que a pessoa está sentada aqui com você. A gente percebe que você está aqui. Eu tô mesmo. Porque tem gente que é mais business, você tá de alma, você tá de alma aqui. Eu acho que tem toda a sua cara, todo o ambiente é a sua cara, o seu jeito, e eu acho que a gente tá precisando no mundo que todo mundo quer ser cópia, ser original chega a ser revolucionário. Então parabéns por isso. Bom, então nesse sentido revolucionamos e continuamos a revolucionar, né? Tá bom. É exatamente isso que eu acho muito legal nas pessoas, é ao mesmo tempo a coisa mais extraordinária e mais lamentável. O quê? O mais extraordinário é que as pessoas são extraordinárias. O mais lamentável é que elas não sabem disso. Entendi. Por muitos motivos, traumas, angústias, comparações e tudo que vai junto nesse pacote de mundo doido que a gente vive hoje, as pessoas elas não conseguem enxergar quem elas são. Ou elas se subvalorizam muito, que muita gente faz, ou se sobrevalorizam de forma exagerada e quase narcísica, que é o que algumas pessoas fazem. E o que é pior? O que é pior? Eu acho que é o narcisista, porque o narcisista ele ferra com as pessoas. Tá. Ele não vai medir esforço para chegar lá e vai destruir muita gente no caminho, vai mentir pra caramba, vai vender mentira, sabe? A pessoa que tem baixa autoestima, ela vai ferrar com ela. O narcisista vai ferrar com os demais. Entendi. Né? Mas aí quando eu penso assim, esse movimento, o potencial que a alma humana tem e por eventos que acontecem na sua vida que você vai deixando de acreditar em você. Talvez quando você chega num consultório de um terapeuta, você possa chegar e de repente pensar assim, você que conversa com tantos especialistas, e eu até hoje também faço isso, imagina assim, pô, Sandro, sei lá, eu tenho tantas capacidades, eu sei tantas coisas, eu conheço fulano, cara, que é meu vizinho, cara, ele não sabe 10% do que eu sei, ele tá fluindo de um jeito, cara. Eu falo, você tá num carrão assim, sabe, 10 mil cilindradas, mas tá cheio de peso. O cara tá num Fusca, mas tá leve, cara. Ele vai chegar na tua frente. Ele tá leve porque, assim, ele tá preocupado com a opinião dos outros, ele é feliz com o que ele tem, ele sabe o que ele quer fazer. Você chegou aqui com um monte de dor, você chegou com dores que você nem sabe nomear, porque muitas vezes o indivíduo ouviu durante a infância, você não vai dar pra nada, seu porra. Imagina aquele paizão lá do interior que chegou aqui, abriu a mala no Tietê, chegou em São Paulo e foi trabalhar na construção civil. Esse cara ele não tem inteligência emocional para chegar no finalzinho de peão de obra, reunir os 5 filhos. Meu amigo, meu amor, como foi seu dia na escola?
Não tem, não dá pra esperar isso. É. Moleque, imbecil, você não vai dar pra nada, seu porra. E vai ouvindo isso, e aquilo vai criando como se fosse uma crença autorrealizável. A ponto de que Entendi. você imagina, por exemplo, uma Só emo- vira aquilo porque eu acredito nisso. Então, assim, hoje eu acredito que eu vou ser um merda no futuro, daí vira um merda. vira um merda. E se eu der certo, isso é um dos casos clínicos de Freud famoso, que é o homem é arruinado pelo próprio sucesso. Imagina, eu dei certo. Não, mas meu pai me disse que eu não ia dar pra nada. Aí eu entro num colapso e destruo minha vida. Quantas celebridades você conhece que morreram de overdose? Porque elas tinham que dar pra nada. E elas tinham que cumprir essa profecia. Esse não conhecimento de si mesmo, eu acho que é a coisa mais cara que custa a nossa vida. O sucesso entendido não só como visibilidade e Uhum. grana, o sucesso como ser humano que veio para a vida e conseguiu bancar a própria vida, suportar a existência, que é dura, não é fácil, é difícil. Aqui, para você chegar aqui, tem toda uma história, né? As pessoas costumam olhar para o resultado final, elas gostam muito do resultado, mas pouca gente quer saber o processo. Eu digo que o invejoso ele quer resultado, mas não quer processo. O cobiçoso quer processo. Ele pergunta: e aí, Igor, como é que faz o flow? O cobiçoso quer processo. Ele vai lá e eu vou tentar, entendeu? Uhum. Beleza, tá valendo, tem espaço para todo mundo. Mas é isso, ou seja, o ser humano ele tem uma potência incrível, mas pouca gente conhece essa potência porque por muitos motivos eles foram soterrados por camadas de dor que precisam primeiro ter consciência, diagnosticar isso, e diagnosticar não é suficiente, porque o diagnóstico é o início da cura, mas eu tenho que confrontar essas dores. E aí, quando se faz isso, aí eu tenho assim a alegria de ter atendido por quase 20 anos, eu digo que eu tive a honra de ouvir pessoas que foram no meu consultório, trazer suas dores, se desnudar e se reconstruir diante de mim. Eu digo que elas foram se reconstruir não com meu auxílio, porque ao final da sessão eu abri a porta e ela tinha que viver a vida dela. Eu não ia ser um personal psychologist para enfrentar um marido tóxico, entende? Não, ela tinha que fazer isso. Eu estava ali sendo um instrumento. Uhum. Como eu te falei, Tá. eu acho que meu objetivo é tudo que eu faço é trabalhar a elevação do nível de consciência das pessoas sobre elas mesmas e sobre o coletivo para que a gente mude o mundo. Eu gosto dessa ideia, eu acho que ela é bem alinhada com o que eu tô tentando fazer também. Sobre essa última coisa que tu falou, cara, como é pra você, como você fez pra não, para as coisas para peneirar as conversas que você teve com teus pacientes, é paciente que chama? Sim. Tá. Que poderiam deixar em você um peso psicológico, ou poderiam deixar numa pessoa menos preparada um peso, né? Porque você deve ter escutado coisas malucas nesses 20 anos aí, né? Muita. Então, como que precisa de muita maturidade para conseguir peneirar só o que é valioso nessas experiências para moldar quem você quem você é? Primeiro que a gente tem que lembrar que uma formação real acadêmica, ela é profunda e consistente. E você é treinado academicamente num curso de psicologia para que você possa atender, para que você possa entender o que é transferência, contra-transferência, que é um conceito psicanalítico de Freud, não vou entrar aqui em detalhes. Como você manejar essas emoções em você, no paciente, reconhecer isso. Então é um curso, você tem atendimento, termina o seu processo clínica escola, você começa a atender depois de 5 anos de curso, todos os dias. Você começa a atender. Aí você contrata, você paga um professor ou um terapeuta muito capaz para continuar ali mentorando, não sobre sua própria terapia, mas para que você leve seus casos mais complexos. E aí eu quero aproveitar aqui e fazer uma coisa que eu acho que vai muita gente ficar muito puta comigo. Mas em nome das muitas pessoas que eu já vi serem destruídas por isso. E agora tem gente que faz cursos de 6 meses e abre um consultório. Eu lembro que um amigo meu, eu não posso mesmo mais categorizar de amigo porque ele não se sente mais assim hoje, depois que eu disse pra ele no dia. Ele tem pós-doutorado na área de engenharia, fez um curso destes 6 meses de formação de terapeuta, chegou no meu consultório, na época, Sandro, como você tem uma agenda lotada, ó, se não tiver cliente, você encaminha para mim. Aí eu fiz, você fez psicologia, eu fiz um curso de psicanálise de 6 anos, que é um curso de psicanálise, são 6 anos, né?
Não, eu fiz um curso de 6 meses. Então, cara, eu não vou encaminhar paciente para você. Eu disse, por quê? Se eu fizesse um curso de engenharia de final de semana de 6 meses e construísse uma ponte, você passaria por cima? Ele pegou os cartões, foi embora e nunca mais nós nos falamos. Então, primeiro, nós somos treinados para realmente, tecnicamente, estar naquele lugar. Para ter uma escuta flutuante. Que é o que você faz aqui, o que é escuta flutuante. Imagina que você começar a conversar comigo no consultório, aí tem uma neuropsiquiatria com quase 700 transtornos, e eu falei, não, é oligofrenia, não é esquizofrenia, não é psicótico. Não, eu não posso, eu tenho que te escutar, deixar vir, porque as coisas não é na tua primeira fala que eu vou fechar um diagnóstico, é um processo. Dito isto, não significa dizer que não teve dia que eu cheguei em casa pancadão. Do tipo assim, como é que essa pessoa tá suportando isso, cara? Como é que essa pessoa suporta a vida dela? E o que isso te ensinou, cara? Isso te fez um profissional melhor? Muito. Isso te faz sei lá, um marido melhor, no fim das contas? Me faz. Eu digo que cada paciente que eu atendia me gerava um marido melhor. Vou contar um caso aqui que eu nunca contei assim Vai. publicamente. Eu lembro que eu comecei a atender alguns casos de mulheres que estavam traindo os maridos, né? E me chamava a atenção porque por mais que eu seja um terapeuta, eu sou um homem. Então, a minha mentalidade é uma mentalidade masculina. E eu queria entender, para além da teoria, o que estava fazendo certas pacientes traírem. Porque o universo masculino é muito previsível. É porque a outra é mais bonita, é mais gostosa, é mais novinha, enfim. Não tem muito segredo, é previsível. É meio tesão. É tesão, meio previsível. E aí eu tinha uma paciente que era mais, digamos assim, mais desenrolada na fala e era mais aberta. Você poderia me ajudar? Porque a partir de você eu vou poder entender melhor as outras pacientes. O que te faz trair? O que te faz fazendo trair no casamento? Aí ela ficou assim, então, já que você está travado, eu posso fazer perguntas a partir da perspectiva masculina para saber o que você está traindo? Aí ela, pode.